por gentileza, carta de Tiago, no capítulo de número 5. E quando você encontrar o capítulo 5, nós iremos ler o versículo 13, apenas a parte A. Hoje, essa pequena minha participação será em tom de palestra, mas é claro que toda embasada na Bíblia Sagrada. E para isso, eu quero me utilizar daquilo que Tiago falou à igreja em Jerusalém, no capítulo 5 e o versículo 13. Olhe para mim, quantos aqui conhecem o hino que cantaram? O hino de número 126, levanta a mão. Todos conhecem? Todos conhecem? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe quem compôs o hino de número 126? Ninguém sabe? Quem sabe em qual momento foi composto o hino de número 126? A tribulação. Isso, a tribulação. Ninguém sabe? Então aí nós iremos trabalhar essa temática nessa noite. Amém? Versículo de número 13, no capítulo de número 5 de Tiago, diz assim: se está alguém aflito, o que ele diz? Vamos de novo. Se está alguém aflito, ore. Feche sua Bíblia e olhe para cá. Meus irmãos, para quem não sabe, porque eu sei que vocês me veem aqui gritando, pulando, rodando, mas para quem não sabe, eu estudo psicologia. E eu estou no 5º semestre, estou na metade do curso, querendo Deus, mais 2 anos a gente se forma. E o que me levou a essa área é justamente compreender como é que o outro lado pensa. Por que eu digo isso, irmãos? E eu preciso que você compreenda o que eu vou te dizer agora. Existem 2 lados de uma moeda. Existe a ciência e existe o lado espiritual também. Existe a medicina e existe aquilo que a fé diz. Existe o que o psicólogo fala e existe o que o pastor fala. Existe a receita, o receituário médico, mas existe também o que Deus determina para que nós vivamos. Eu preciso te dizer que nós somos espíritos, mas somos humanos. Você já viu Deus usando algum espírito aqui? Sim ou não? Já viu algum espírito pregando? Já viu fantasma pregar? Já viu? Alguém já viu? Deus nos usa em espírito, mas Ele precisa do nosso corpo. Pastor, não estou entendendo. Tudo que vai ser falado aqui não isenta o que a Bíblia diz. Desde já eu preciso fazer um acordo com você. Antes de tudo, que seja uma dor de dente, que seja uma dor na unha, ore. Pastor, meu coração está acelerado. Vá no cardiologista, mas antes, fale com aquele que criou o seu coração. O nosso maior problema é inverter as ordens. Esse é o maior perigo, pastor Érica. O maior perigo. O maior perigo é confundir.
é confundir o que Deus pode fazer com o que a medicina pode fazer. Dito isso, eu preciso te lembrar aqui que o mesmo Deus que tem o poder de curar alguém nesse culto é o mesmo Deus que levanta o médico para passar uma receita para te curar. O mesmo Deus que cura alguém no culto é o Deus que permite esse mesmo alguém passar por outros processos. E dentro desses outros processos, ele ser examinado, ele ser tratado, e por aí vai. O que eu preciso te dizer é, o que é do corpo precisa ser cuidado no corpo, ou naquilo que se pode ser utilizado. Existe uma frase, eu gosto muito, e essa frase é de um grande avivalista do século XIX, e o nome dele é Robert Murray. E ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso entregar a mensagem. Ele morreu jovem, com 29 anos, porque ele se desgastava muito e não cuidou da sua saúde. O que nós iremos fazer aqui é, juntamente com a igreja, o corpo de obreiros, é dentro de uma compreensão espiritual, também compreender que Deus disponibilizou pessoas capazes de cuidar de áreas específicas, tais como essas denominadas de emocionais. Olhe para mim, um dos maiores dilemas do homem é justamente compreender um sofrimento. Talvez você, como eu, já se fez essa pergunta: por que a gente sofre? Por que a gente tem que sofrer? Olhe para cá. Se a gente vai chegar no fim da linha, que é o suicídio, primeiro a gente precisa entender como isso começa. E tudo se dá pelo sofrimento. E há uma dúvida no nosso coração de por que a gente sofre. Quem lembra de Jó vai entender que os amigos de Jó não sabiam o que de fato Jó sofriam, porque na concepção deles, Jó sofria porque estava em débito com Deus. E esse era o pensamento patriarcal, até mesmo governado pelo pensamento grego, de que a ausência de uma vida plena era castigo da divindade. Ou seja, se eu não tenho saúde, é porque eu não estava bem com Deus. Então a ideia de ter saúde é estar próximo de Deus. Então quantas vezes nós nos pegamos com esse mesmo dilema? Por que sofremos? Por que eu e não ele? Por que isso veio sobre mim? Não é possível, a minha casa não. Agostinho de Hipona, o bispo, canonizado pela Igreja Católica, um grande patrício da igreja, aquele que vai defender algumas teses da patrística, desde a sua adolescência ele tinha uma problemática de compreender o mal. Por que o mal existe? Porque eu sofro. Porque tudo isso sobrevém ao homem. E ele começa a trilhar um caminho de inúmeras perguntas. Porque existem sofrimentos que são causados por uma vida de pecado.
Mas existem sofrimentos que são os vestígios de uma vida comum. E quando eu digo sofrimento, eu digo de perdas, de desilusões, de lutos. Agostinho de Hipona, uma grande figura da patrística, ele se pergunta: por que todo mal existe? Já que Deus é bom, o mal não pode existir. Então ele começa uma busca em saber do mal. No final de tudo isso, ele compreende que o mal está depois da queda do homem. Então, se o mal está depois da queda do homem, ele compreende que o homem precisa estar conectado com Deus. Vou falar isso de novo. O homem precisa estar conectado com Deus para que o mal não faça ou não influencie a sua vida. Aleluia. Pastor, o senhor está dizendo que o primeiro passo da humanidade é aliançar-se com Deus? Sim. Olhe para cá. Nós iremos chegar sobre ansiedade. Nós iremos falar sobre depressão. Mas para você pensar aí, você já parou para analisar que quanto mais aumenta o número dos ansiosos, quanto mais aumenta o número dos depressivos, mais aumenta o esfriamento da igreja? Mais aumenta o desinteresse na obra de Deus? Isso aqui você não vai ouvir nunca dentro de uma universidade. Você já parou para analisar que quando os dados, e nós iremos trabalhar sobre isso, mais gritam alarmantemente sobre os números, menos tem pessoas no círculo de oração. Os trabalhos de evangelismo estão vazios. As cruzadas evangelísticas já nem existem mais. Já perceberam? Tudo passa, olhe para cá, tudo passa por uma aliança com Deus. Agora eu preciso trabalhar isso daqui, porque o fato de estarmos aliançados com Deus não quer dizer que não sofreremos. E o que a aliança com Deus nos traz então? Nos traz a certeza de que não viveremos em sofrimento. Eu vou falar isso aqui de novo para alguém entender. A diferença daquele que está em aliança com Deus é que ele não vai viver em sofrimento. Não vai. Pode experimentar um momento de dor, mas não ficará em sofrimento. Por quê? Porque o primeiro passo é aliançar-se com Deus. E é essa a proposta de Tiago. Tiago convida aquele que está em sofrimento a orar. Olhe para mim. O texto abaixo que nós lemos, não precisa colocar, mas ele vai dizer: aqueles que estão doentes chamam os presbíteros. O termo do grego utilizado para sofrimento e doentes é diferente. Doentes é alguém que está de fato debilitado fisicamente, está sob a influência de pecado. Mas esse estado de sofrimento é alguém que está emocionalmente esgotado. E qual é a receita que ele traz? Orar.
Porque orar ainda assim é aliançar-se com Deus. Orar ainda assim é um meio de nós conectarmos com Deus. Eu vou falar isso aqui de novo. Ah, se nós soubéssemos o valor da oração. Ah, se nós soubéssemos o valor de uma oração. Martinho Lutero, em um dos seus textos, ele diz assim: a oração é o suor da alma. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você está com o corpo quente, você soa. E o que é o suor? É um mecanismo de defesa. Sabe quando o carro está quente? Aí a água esfria o motor, é mais ou menos assim. Quando o nosso corpo está quente, o suor tenta baixar a temperatura do corpo. Martinho Lutero diz que a oração é o suor da alma. O que ele está dizendo assim? O que ele está dizendo aqui? É mais ou menos assim: quando a nossa alma está aquecida pelas altas temperaturas, ela emite um grito de socorro. E qual é esse grito, pregador? É a oração. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de técnicas de respiração. Eu poderia falar a noite inteira sobre exercícios físicos. Eu poderia te convidar a ir para uma academia de yoga que tem crescido muito, de pilates. Mas eu vim como um pastor nessa noite te dizer: entra no teu quarto. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Entra no teu quarto, experimenta fechar a porta, com glória, e falar com Deus. Eu não sei se eu já te contei isso, mas certa vez eu estava trabalhando em Suzano, coloquei uma cadeira no quarto, orei. Eu ainda jovem, estava me preparando para casar com a minha esposa, tinha muitas dores no estômago. Então eu orei de noite. Eu coloquei a cadeira com o meu relógio, a minha Bíblia. E quando a minha avó entrou no quarto, eu estava morando um período em Suzano, ela olhou para mim e falou: filho, você não quer que eu tire a cadeira? E eu brinquei com ela e disse: não, vó, fica tranquila que o anjo vai sentar aqui e vai fazer uma cirurgia em mim à noite. Isso aí foi 3, 4 horas da manhã. Quando eu voltei para almoçar meio-dia, estava minha avó e uma outra senhora do círculo de oração conversando na mesa da cozinha. E quando eu passei por ela, a senhora olhou e disse: Cida, quem é esse moço? E a minha avó disse: é o meu neto. E eu ouvi quando ela falou: chama ele, chama ele. E eu voltei. Então ela me disse: moço, você está dormindo naquele quarto? E eu disse: sim. Eu perguntei: por quê? E ela disse: porque o anjo do Senhor ficou naquele quarto durante essa noite. Pregador, não estou entendendo. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a colocar a boca no pó. Porque eu ainda creio num Deus que tem resposta no meio da tormenta. Eu vou falar para você entender aqui nesta noite, não. Se você está esperando método de terapeuta, meu filho, põe no Google. Eu vim pregar a palavra de Deus, e a palavra é: volte a orar. E se voltarmos a orar, o Senhor vai sarar a terra. É promessa dele, é promessa dele. O nosso problema é não compreender o sofrimento, e dentro do sofrimento, o primeiro ponto é falar da ansiedade. Eu segurei aqui justamente
de tantos conceitos que vemos dentro da internet, o que a OMS diz, que é o órgão mundial da saúde, e ela diz que a ansiedade é o medo excessivo, a preocupação excessiva. A ansiedade é uma emoção normal em situação de perigo, mas ela se torna um problema de saúde mental quando é excessiva, persiste e interfere nas atividades diárias. Olhe para cá. Transtorno de ansiedade generalizada, nós chamamos de TAG, transtorno de pânico. Inclui sintomas como palpitação, falta de ar, tontura, fobia, medo extremo de lugares ou situações específicas, preocupações excessivas, pensamentos persistentes e incontroláveis, inquietação, inquietude, sensação de estar ligado ou no limite, tensão muscular, irritabilidade. A vida moderna, ou a pós-modernidade, nos trouxe tudo isso. E um desses inquilinos indesejados é a ansiedade. Você já percebeu que parece que o dia está passando mais rápido? Sim ou não? Irmãos, é tanta informação que a gente recebe, que se fosse aqueles desenhos da Disney, eu acho que até fumacinha saía do cérebro. A gente consome tanto para pouca absorção. Você já percebeu quanto os nossos relacionamentos estão superficiais? Hoje, eu não sei se alguém trabalha em empresa aqui, mas eu trabalhei 10 anos em multinacional e conheço alguns gerentes, e hoje eles optam em contratar pessoas mais velhas. Por quê? Porque os jovens não querem mais construir carreiras, porque não tem mais paciência em esperar. Você já viu como as pessoas se envolvem em relacionamentos e na mesma velocidade que se envolvem, já se desenvolvem? Pegam e se desapegam. Casam-se e divorciam-se e casam-se de novo. É tão rápido que não há como processar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o brain rot, que é o apodrecimento do cérebro. Hoje, e eu estava dando uma palestra há 2 domingos para jovens sobre o apodrecimento do cérebro e a desconstrução da imagem. Olhe para cá. Porque o adolescente, principalmente na fase da adolescência, eles estão procurando ou construindo quem eles são, principalmente pela fase hormonal que eles estão vivendo, pela puberdade. Então eles estão se identificando com algo, mas como se identificar se aquilo que vai gerar a identificação está desconstruído? Que é o cérebro. Brain rot significa apodrecimento do cérebro. Olhe para cá. Oxford publicou em suas revistas que esse negócio de apodrecimento do cérebro é tão grande que jovens estão trocando a realidade que eles vivem por aquilo que eles assistem em computadores.
Por quê? Porque é tanta exposição àquelas informações que eles desistem de viver a vida real para viver uma vida virtual. E quantos estão assim? Quantos estão assim? Desistindo da vida que vivem para viver uma mentira. É assim ou não é? Doentes, tristes, mas quando pega o Instagram, coloca aquele melhor filtro. É assim ou não? Precisando de um abraço, de uma palavra pastoral, precisando de um cuidado, mas trocando a finitude por um minuto. Eu não sei se você já sentiu ansiedade. Eu já. E eu tive essa experiência o ano passado, dentro da sala de aula. E quando eu cheguei na Santa Casa, achando que estava infartando, a mulher olhou para mim e disse: calma, que isso é só uma crise de ansiedade. Pastor, parece que foi um tapa na cara do crente isso aí. Porque a gente acha que nunca vai acontecer. Irmão, quando eu sentei lá e ouvi a médica falando, eu, estudante, pregador, que era um pico de ansiedade, eu nunca senti isso. Aí caiu a ficha de que fato era. Eu olhei para minha esposa, e vocês conhecem o testemunho dela, ela estava enfrentando crise de pânico. E eu olhei para ela e falei: agora eu sinto a sua dor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque só você que sente essa angústia sabe como é a ruim. Porque ansiedade, irmão, essa só é só preocupação com o dia de amanhã, não. Isso é uma ansiedade, Mas o problema do transtorno de ansiedade é um sentimento que não passa. É um pico que não vai embora. É uma sofrência que não tem fim. É uma angústia no peito que parece que vai rasgar. E a vontade que dá é de gritar, de chorar, de gritar socorro, de pedir ajuda. E aí vai da personalidade de cada um. E é por isso que o salmista, no Salmo de número 42, ele grita com a alma dele, dizendo: minha alma, Deus, por que você está abatida? Por que você está angustiada? Espere em Deus, porque eu ainda louvarei. Bata no seu peito e manda um recado para a tua alma nesta noite. Diga: ao Deus que colocou a minha alma tem socorro nessa noite. Não, bata no teu peito e diga assim: o Deus que colocou a minha alma é o Deus que tem socorro nessa noite, meu irmão. Não tem aparelho tecnológico que vai na tua alma. Não tem medicamento que consegue ir na tua alma. Não tem microscópio, luneta, não tem binóculo que acesse a nossa alma. E o que vai na nossa alma, pastor, é a palavra de Deus. Que vai na divisa da alma. Oh, glória a Deus, é a palavra de Deus que vai na divisa da nossa alma. Só Ele, só Ele. A ansiedade é a primeira porta. Aleluia. Mas tem a depressão. E a depressão, irmão, é um problema. Porque se a ansiedade te faz acelerar,
preocupar demais, a depressão te paralisa. Todos nós aqui, escute isso, todos nós aqui, em algum momento sentiremos depressão, porque existe diferença da depressão para o transtorno depressivo. Depressão é experiência, transtorno depressivo é permanência. Olhe para cá, vou falar isso de novo. Todos nós experienciaremos ou teremos a experiência da depressão. Pregador, o que define depressão? É um transtorno de humor caracterizado por um sentimento de tristeza, de perda de interesse, de prazer em atividades que horas eram agradáveis, uma sensação de desesperança, sintoma de leveza grave ou moderado, pode durar semanas. Principais sintomas: humor deprimido, fadiga, falta de energia, cansaço, mesmo após descansar. E tudo isso que vocês sabem que envolve o não envolvimento social. Escute isso. Existe diferença em alguém triste e alguém que vive na tristeza. Vou falar isso de novo. Existe diferença de alguém que passa por um momento triste por aquele que vive na tristeza. Eu marquei aqui porque isso é necessário falar. É errado o crente viver depressão ou ansiedade? É claro que não. O nosso maior problema é persistir nisso. Olhe para cá. Porque se eu falo que a ansiedade é o excesso de preocupação, então eu preciso conviver com a ideia de que o excesso de preocupação é a ausência de fé. Se a minha Bíblia diz que quando ele chega até a tristeza salta de alegria, eu não posso conviver com a ideia de viver triste. Agora escute isso. Existem depressões e ansiedades que são provenientes de causas hormonais. E isso é necessário, né? Eu não sei se tem alguém que é da área da saúde das mulheres, principalmente as mulheres do período, eu esqueci agora, naquele período de transição hormonal, climatério, na troca de hormônios, pós-menopausa, pré-menopausa. As mulheres, elas precisam ter esse acompanhamento. Ginecologista, elas precisam ter. As mulheres que são mães, que amamentam, mexe muito com o hormônio da mulher, irmão. E às vezes a gente acha que é demônio, e é hormônio, é uma vitamina. E se ela for lá tirar o sangue, ela vai ver lá que a ferritina dela está baixa, o ferro, a B12, a vitamina D, e assim os varões também. Tirando esses exemplos hormonais, olhe para cá, não é comum vivermos em tristeza. Homens de Deus experimentaram esse momento. Quem me ouve, diga amém. Amém. Elias, você sabe muito bem, ele foge e vai para uma caverna e pede a morte.
Davi fugiu com medo de Saul e entrou na caverna de Adulão. Ele tinha acabado de matar Golias, ser ungido rei por Samuel. Lá está ele, com medo, fugindo. Teve que se fazer de louco, engate para viver. O texto diz que ele ciscou igual galinha, senão ele morria. E está lá ele, dentro da caverna. Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento. Jó lamentou a sua existência. Olhe para mim. Quem nunca acordou naquele dia, disse hoje eu não quero, aquele dia e disse eu não quero hoje falar com ninguém? Quem nunca aqui, os pastores estão proibidos de falar isso, os pastores são, né? O pastor tem que ser forte toda hora, é assim que a igreja pensa que é assim. Quem nunca, e eu sinto Deus aqui, porque parece que não, mas acontece. É até o dia que bater na porta da tua casa. Tem um dia que nós não queremos sair de casa, não queremos ver ninguém. Tem um dia que não há força para cumprimentar o nosso irmão. Há uma tristeza que toma conta do nosso peito e a gente não sabe de onde veio e de onde vai. A gente só sabe que está dentro do nosso peito. Há uma agonia. O desejo da caverna é válido. Mas eu preciso te dizer, essa caverna vai durar só um momento. Eu vou dizer de novo. Deus não te trouxe a existência para ficar dentro dessa caverna. Oh, glória. Eu disse de Elias, eu disse de Davi, eu disse sobre Jeremias, sobre Jó, mas eu vou chocar o seu coração. Jesus experimentou a depressão. Vou falar de novo. A diferença da depressão para o transtorno depressivo é que o transtorno depressivo ele fica. A depressão é o momento, o luto, a tristeza, a porta que fechou, a tristeza profunda. Eu duvido que quando você perdeu alguém, você saiu fazendo festa. Eu duvido que quando a porta fechou para você, você saiu comemorando. Ficou triste, não foi? Tomou um pote de sorvete, engordou 10 quilos. Não é assim? Comeu um disco inteiro de pizza. Olhe para cá. Jesus sentiu dor até a morte. Porque a depressão é essa dor. É uma dor que você quer morrer. Parece que a tua vida está se desvaindo. Jesus sentiu essa dor. Ele mesmo disse: a minha alma está triste até a morte. Como se não bastasse, a carne dele expeliu o que a alma estava gritando. O sangue saiu sobre a sua pele. Isso aqui é uma erupção hormonal muito grande, irmão. Jesus estava num estado de pânico tão grande, mas tão grande. Medo. Mas em todo esse cenário, o texto diz que ele fez uma oração. Você quer saber o que Jesus orou? A oração dele foi assim: Pai, está doendo, Pai, mas me ajuda a suportar esse processo. Oh, glória. A oração de Jesus foi: Pai, só me ajuda a ser obediente para aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe o que Lucas disse? Que na hora que Jesus termina de orar, um anjo desce e toca no seu ombro. Oh, glória.
Seja tocado pela mão de Deus nesta noite. Seja tocado pelo Espírito de Deus nessa noite. Seja tocado pelo Santo Homem de Deus nesta noite. Eu não sei se você acredita, mas eu tenho fé nesta noite. O anjo do Senhor caminha aqui neste lugar. E eu creio que Ele toque em ombros aqui nesta noite que tem orado: Pai, eu não suporto mais, mas eu estou aqui vivendo o teu processo. Jesus te trouxe aqui para me dizer: está na caverna, mas está orando. Está angustiado, mas está orando. Está em depressão, mas está orando. Está em ansiedade, mas está orando. Seja tocado nesta noite. Só Ele pode nos tocar. Glória a Deus. Glória. Só Ele pode nos tocar. E por que é tão importante sairmos? Porque se persistirmos em ficar, olhe para mim, todos esses homens de Deus passaram e saíram. Vou encerrar, já passou tão rápido. Todos esses homens de Deus passaram e saíram. E qual é o problema em persistir em ficar sofrendo? Porque tem gente que é assim. Eu não sei se tem alguém que estuda aqui psicanálise, porque agora tem um curso de 2 anos. Essa é a matéria que nós estamos estudando esse semestre. E Freud fala sobre o sadomasoquista, aquele que gosta de sofrer ou de causar sofrimento. E tem gente que é assim. Tem gente que gosta de sofrer. Já viu aquela pessoa que, enquanto ela está sofrendo, está tudo bem? Que todo mundo olha para ela, todo mundo abraça. Tem gente que é assim. Ele gosta do estado de sofrimento. Mas o problema de sofrer é que a outra tábua, ou o outro lado do sofrimento é o suicídio. Começa na ansiedade, vira uma depressão e por fim a gente desiste de viver. Agora, ninguém desiste da vida de uma hora para outra. Isso é um processo. É por isso que nós estamos falando aqui. É alguém que tem 10 milhões na conta, mas está em depressão. É alguém que tem 10 milhões no banco, mas está infeliz. É por isso que nós voltamos ao que falamos no começo. Tudo passa por estar conectado com Deus. Eu posso confessar algo para você? Posso? Eu não tenho coragem, olha para cá, eu não tenho coragem de ir num psicólogo sem antes fazer uma oração. Eu não tenho coragem, porque se eu tenho a cara de pau de sentar na frente de alguém e abrir a minha vida, eu não vou ter coragem de falar com o meu Criador. Pregador, e qual é a importância? Irmão, você sabe qual é a importância do psicólogo? Ele vai chegar lá para você e vai falar assim, o processo seu é esse. Então a gente vai trabalhar em cima disso, disso e disso. Você viu aquele vídeo que o moço falou? Da identificação do que ele pode e o que ele não pode? Esse é o processo do terapeuta. O terapeuta vai mostrar para você o que te faz mal. Evita tais e tais lugares, tais e tais ambientes. É isso que o terapeuta vai fazer. Mas não substitua. É Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Não existe um outro remédio que não seja daqui, irmãos. Que não seja daqui. Faça sua terapia. Eu posso contar um segredo para vocês. Depois da minha crise que eu tive, eu nunca mais tive. Mas eu tive um dia, e daquele dia em diante eu voltei a fazer atividade física. Para quem não sabe, vai fazer 4 meses que eu perdi 10 quilos já. Eu estava com 104, agora eu perdi 12. Eu estou com 92 quilos. Pesei hoje de manhã. Não tomei monjaro, viu? Não tomei monjaro. Bicicleta, irmãos. Comprei para andar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Isso tudo é muito importante. É necessário.
Faça uma atividade física. Ah, pastor, mas eu não quero escandalizar. Compra na sua casa mesmo uma esteira. Isso, faça uma atividade física, irmão. Olhe para cá. Meu professor, olhe para mim. Ei, meu professor, olhe para cá. Olha que interessante isso. O meu professor de behaviorismo é uma linha comportamentalista. Ela vai estudar o que você sente mediante o comportamento. Porque tem umas que estudam a partir do sentimento, mas outras mediante aquilo que você expressa, o comportamento. Para nós ainda assim é estar bem com Deus. Estar bem com Deus. Esse é o primordial. Faça sua atividade física. Faça o que tiver que fazer. A sua alimentação, irmãos, é necessário. Faça um check-up, irmãos. Os irmãos que me ouvem, digam amém. Faça um check-up, irmãos. Pastor, não tem convênio. Liga no posto de saúde. Marca o clínico geral. Pede uma bateria de exame. Hoje tem inúmeros meios de você fazer um exame, questão hormonal. Faça, irmãos, faça. Porque às vezes essa tristeza, essa moleza é um hormônio, uma vitamina que você precisa, irmãos. Só para você entender, eu já encerro aqui. Já foi falado que o suicídio, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos, mas o suicídio é compreendido como um fenômeno complexo, multifacetado. Ele envolve diversos fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Olhe para cá, parece que não, mas muitos jovens têm se suicidado por causa da escola, irmãos. Pelo bullying, por aquilo que vive dentro da escola. Eu vou encerrar. Tinha alguns dados aqui, mas eu vou encerrar. Você já ouviu falar de William Shakespeare? Romeu e Julieta? Não é a pizza que você come de goiabada com queijo. William Shakespeare é uma história que é muito famosa, do século XVI, 1596. Ele escreve sobre dois jovens que se amavam, porém as famílias tinham um grande conflito. Era assim. Eles casam escondido, fogem, mas a Julieta está prometida à mão de outro. Então eles bolam um plano, escrevem numa carta, só que a carta não chega para o Romeu. E quando ele vê a Julieta dormindo, ele acha que ela morreu. E o que ele faz? Se mata. Ele viu a esposa amada morta, se mata. Só que ela estava dormindo. Era um plano para eles fugir. Quando ela acorda e vê que ele se matou com a adaga, ela vai e toma o veneno e morre também. Morre os dois. O que eu estou dizendo isso? Quantos de nós estamos desistindo de viver após um evento pós-traumático? Porque tem gente, irmão, que não se suicida, mas vai se matando ao pouco. Tem gente que ele não se suicida no momento, pastor, mas ele deixa de viver o casamento hoje, deixa de viver a paternidade hoje, a maternidade hoje, por causa de uma frustração, por causa de um sofrimento, por causa de uma dor, por causa de uma perda, por causa de algo incompreendido, e por fim, tiramos a vida. Vou contar uma história para vocês e encerro. Kevin Hines, ele pulou da ponte, talvez você conheça, dos Estados Unidos, a ponte do Rio São Francisco, aquela laranja bem grande. Em setembro do ano de 2000, aos 19 anos, ele foi até a ponte, na intenção de pular e tirar a vida, porém lhe faltava coragem. Kevin sofria de transtorno bipolar e naquele dia a dor emocional era insuportável. Ele caminhou, pastor, 40 minutos na ponte, no horário de pico, chorando. E ninguém parou para socorrer. Ele estava implorando por uma conexão, por um sinal, e não recebeu nenhum.
E o que ele fez? Ele pulou. No segundo em que o corpo dele deixou a ponte, ele se arrependeu no ar. Ele teve a certeza de que havia cometido o maior erro da sua vida. Encerro aqui. O problema do suicídio é achar um meio para o fim. O suicídio, ele acha que tirar a vida é pôr um fim no sofrimento, quando na verdade o que ele precisa é ser escutado. Hoje esse moço, ele não morreu, e ele viaja o mundo inteiro palestrando sobre transtornos emocionais e sobre a prevenção do suicídio. Eu não sei se você sabe, mas o suicídio hoje é considerado como um problema de saúde pública. Por quê? Porque nós falamos aqui, o suicídio não se mata da noite para o dia. Ele começa com distúrbios emocionais. Então olhe para mim, vamos ser mais sensíveis com as pessoas que estão do nosso lado. Sim, precisamos de uma palavra. Sim, precisamos de oração, precisamos de um abraço, mas precisamos de mais do que isso. Precisamos de vida na vida. Você já viu aquele crente que olha e fala: eu vou orar por você. Eu vou orar por você, mas não passa disso. Ele não pergunta, ele não abraça, ele está tão acostumado em responder de forma superficial que não existe mais empatia no olhar do cliente. Então, nesta noite, depois de tudo que já foi falado, vamos nos colocar de pé. E eu queria convidar você a fazer uma oração sincera. Você já orou pelo seu irmão? Você já orou por essa pessoa que está do seu lado? Então eu gostaria de que você fizesse uma oração sincera depois de tudo que você ouviu. Todos, independente da fé, independente do credo, da religião, todos abordam a mesma fala de que o suicídio pode ser evitável. E de que forma, pregador, o suicídio pode ser evitável? Falando, exteriorizando, colocando para fora. Pastor, eu não entendi. Na oração, o principal exercício que você faz é colocar para fora. Mas seja sensível com alguém. Eu sei que vocês estão aqui, congregam todos os dias e conhecem quem vem, quem não vem, como é que entra, como é que sai. Percebam, perguntem. Talvez você conheça um enfermeiro, uma enfermeira, alguém do médico. Receite, passe, indique que essa tragédia não venha nos alcançar. E que a nossa vida não venha a ser marcada de uma forma tão trágica para nos fazer dar valor à vida. Vidas importam. E o maior exemplo disso é Jesus. Ele morreu por todos nós. Será que você pode orar? Vamos orar. Eu quero que você apresente não só a sua vida, mas pelo menos uma ou duas famílias. Ore por alguém e talvez você conheça que já enfrentou a depressão, já até mesmo passou pelo processo do suicídio. Ore por essa pessoa e eu tenho certeza de que Deus alcançará nesta noite os familiares. Talvez você esteja vivendo o processo de depressão, tem medo de falar, tem vergonha, porque existe um complexo mesmo dentro de nós de vergonha. Mas o Senhor pode te curar nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, falando sobre a Tua palavra, como tema direcionado ao suicídio, ao sofrimento psíquico, ó Deus. Senhor, para culminar na retirada da vida, existe a ansiedade, existe a depressão. Senhor, o Brasil tem sido um dos países disparado, ó Deus, no processo depressivo, no processo ansioso.
E quanto mais cresce a depressão, mais cresce, Senhor, a ansiedade, mais nos distanciamos de Ti. Senhor Jesus, nos ajuda a nos despertarmos. Nos ajuda, Senhor, a distanciarmos dos celulares e voltarmos a entrarmos na sala de oração. Senhor, que a sala do celular, que a sala do notebook, que a sala do computador venha se esvaziar, mas que a sala da oração, a sala da entrega, Senhor, venha voltar a ser cheia, venha voltar a ser povoada. Senhor, nos ajuda, Senhor, a buscarmos o Teu nome novamente. Senhor, desperta o Teu povo. Levanta, Senhor, profissionais para ajudar a Tua igreja. Profissionais que venham, Senhor, direcionar sem ideologias. Que venham direcionar, Senhor, sem ideologias torpes. Que venham guiar o Seu povo, Senhor, com a ciência, mas sobretudo na direção da Tua palavra. Jesus, nos liberta de todo transtorno, de toda dor. Nos liberta, Senhor, das persistências, de tristeza, de ansiedade. Nos livra, Senhor, do suicídio. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. Blinda as nossas vidas, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome santo de Jesus. Amém.